Tem uma coisa que eu venho percebendo faz tempo. Tem muito homem por aí que parou de se cuidar, que simplesmente se abandonou. E o pior, normalizou isso. Virou normal passar o tempo inteiro cansado, sem energia, sem autoestima e sem disposição. Virou normal você não cuidar da sua saúde, você não cuidar da sua aparência e o pior, nem da sua mente. E ainda existem pessoas que tratam autocuidado como frescura. É como se cuidar fosse coisa de gente superficial. Mas sinceramente, eu acho que isso tudo tá destruindo muitos homens aos poucos. E quando eu falo de se cuidar, eu não estou falando só de estética. Não é sobre virar influencer, muito menos ficar o dia inteiro olhando no espelho. É sobre você cuidar da sua própria vida, cuidar da sua mente, da sua saúde, da sua rotina e cuidar também da forma como você se trata. Porque às vezes o cara fala que ele quer mudar de vida, mas ele não consegue nem cuidar dele mesmo. Ele dorme mal, come qualquer porcaria, fica o dia inteiro no celular e ele também não faz exercícios físicos. Ou seja, ele não faz nada por ele. E depois ele acha estranho estar sem energia. E tem uma coisa que ninguém fala sobre homem. Muitos homens têm a autoestima baixa, mas eles aprendem a esconder isso. Então, ao invés de falar, eles fingem que não ligam. Fingem que a aparência não importa, que bem-estar não importa e que saúde não importa. Mas importa. Todo mundo sente quando não tá bem consigo mesmo. Você sente quando olha no espelho e não gosta do que vê. Quando você coloca uma roupa e não se sente bem. Quando você tá sem confiança, sem presença. E isso começa a afetar tudo. A forma como você conversa, a forma como você se comporta e a forma como você entra num lugar. Sinceramente, eu acho que muitos homens nem percebem o quanto se abandonaram, porque isso acontece aos poucos. Você para de cuidar da sua alimentação, depois para de se movimentar e depois para de cuidar da sua aparência. E quando você vê, você está vivendo no automático, sem energia, sem autoestima e sem disposição. E sabe o pior? Você começa a achar que isso é normal, que viver cansado é normal, que estar desanimado é normal e que estar mal consigo mesmo é normal. Só que não é. Eu ainda acho muito errado como o homem que se cuida ainda é zoado. Se o cara começa a treinar sério, eles zoam. Se o cara começa a cuidar da pele, eles zoam. Se ele melhora o estilo, eles zoam. Como se autocuidado diminuísse a masculinidade de alguém. Quando pra mim é exatamente o contrário. Homem que se cuida demonstra responsabilidade, disciplina e maturidade, porque isso mostra que ele se respeita. E homem que se respeita não vive largado. E outra coisa, autocuidado não é só aparência. Muitas vezes as pessoas resumem isso à estética, mas vai muito além. É dormir melhor, cuidar da tua saúde mental, é você criar uma rotina, ter disciplina e cuidar da sua energia. Porque tudo isso muda a forma como você vive. Quando você começa a se cuidar, você pensa melhor, você se sente melhor e você tem mais autoestima e disposição. E aos poucos, você vai recuperando partes de você que tinham sumido. E eu acho que uma das maiores mudanças é na confiança. Porque confiança não vem só de pensamento positivo. Ela vem da forma como você se trata. Quando você começar a cumprir o que promete para si mesmo, treinar, cuidar da saúde, melhorar hábitos, você começa a confiar mais em você. Você olha para si mesmo de uma forma diferente. E isso muda a sua postura, a sua presença e também a sua energia. E talvez o problema não seja que você está sem motivação. Talvez você só tenha passado tempo demais se negligenciando. Tempo demais sem cuidar de você. Sem olhar para sua saúde, sem olhar para sua mente, sem olhar para sua vida. E ninguém aguenta viver bem se abandonando por muito tempo.
Então para de tratar autocuidado como vaidade. Se cuidar não é frescura, não é ego, nem aparência, é respeito próprio. É você olhar para si mesmo e entender que merece estar bem. E não, isso não vai resolver todos os seus problemas, mas pode ser o começo da mudança. Porque o homem que se cuida não está tentando aparecer, está tentando evoluir.